Bem, nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho mais de profundidade para algo que a gente está sempre falando, né? A tal da segurança. O que é segurança e como é que a gente se sente seguro de fato? O que é sentir segurança? O que é trazer essa segurança para si, para o corpo? Então, vamos aprofundar um pouquinho nisso, né? Segurança tem muito a ver com a nossa biologia, com o nosso corpo. Como assim? Eu me lembro de uma vez eu estar conversando com o meu marido e a gente estava numa situação qualquer e eu falei, calma. Aí ele disse assim, ninguém fica calmo porque você está dizendo para a pessoa ficar calma. Eu achei aquilo curioso e é verdade. Ninguém fica calmo só porque você disse calma, né? Ah, é mesmo, né? Porque você não se lembra disso. Ah, é mesmo. Ah, eu tenho que ficar tranquilo, tenho que me sentir seguro agora. Não é assim que funciona. Né? Porque a nossa segurança, o nosso nervosismo, a nossa ativação tem muito a ver com o nosso sistema nervoso, tem muito a ver com a nossa biologia e com gatilhos lá da nossa memória implícita. Né? Se você não lembra o que é memória implícita, vai lá na aula de memória implícita para se recordar. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, uma amiga estava me contando que ela sempre fez um determinado tipo de tempero para a comida dela no liquidificador. Ela colocava lá cebola, alho, tal, e fazia aquilo no liquidificador. E aí ela viu em algum lugar que dava para fazer diferente, que dava para bater aqueles temperos juntos de uma forma diferente num mixer que ela comprou, enfim. E ela foi fazer aquilo. E aquilo era novo para ela. Ela nunca tinha mexido naquele equipamento, nunca tinha feito daquele jeito. E ela percebeu, e ela só percebeu porque estava presente, né? Aquela presença que eu falo para vocês, estar atento ao que está acontecendo consigo. Ela percebeu que aquilo estava ativando ela, estava deixando ela nervosa, porque era algo novo. E ela parou, silenciou, como nós falamos no vídeo anterior, percebeu a ativação e percebeu que tinha a ver justamente com isso. Eu fico muito ativada quando algo novo está acontecendo. Mas, olhando para o aqui e agora, não tinha nada perigoso acontecendo. Absolutamente nada perigoso. Ela estava ligando um equipamento novo, mas o equipamento não vai explodir, não vai acontecer nada. Mas isso foi um gatilho para ela. E ela estava atenta, percebeu, e foi buscar um lugar de segurança. Por quê, gente? Na memória implícita, o corpo dela estava acostumado a reagir de uma determinada maneira. Quando algo novo está acontecendo, ela faz uma leitura, o corpo dela, o sistema nervoso dela, faz uma leitura assim: estamos em perigo. Alerta. E aí começa a sentir uma sensação diferente. É no corpo que a gente sente isso. É um nó na garganta, é um frio na barriga, é uma palpitação, né? É uma tensão nos ombros, enfim. Então, a gente precisa levar segurança para o corpo, tá? Como é que a gente faz isso? O silêncio ajuda muito. Se você silencia e se pergunta o que o meu corpo está precisando agora para se sentir seguro. Como eu já falei, às vezes perceber que o corpo está apoiado na poltrona ajuda. Às vezes respirar algumas vezes devagar também ajuda. O teu corpo muitas vezes vai contar para você o que você precisa. Mas eu quero dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente fala de memórias implícitas, muitas vezes a gente está falando de períodos pré-verbais, né? Então, o novo era perigoso quando a gente ainda não conseguia falar, não tinha palavra para isso, tá? Então, isso fica num lugar que não tem voz, não tem fala para isso, não foi expresso, né? Tá num lugar pré-verbal.
Quando a gente está em contato com algo, com um medo, com algo que é pré-verbal, né? A contenção no corpo ajuda muito, tá? Então, aumentar a temperatura do corpo ajuda, né? Então, se agasalhar ajuda, colocar os pezinhos às vezes na água quente ajuda, um banho quente ajuda. Tem várias coisas que ajudam, como eu falei, respiração, algumas pessoas fazem yoga, tem muitas formas da gente se regular, da gente trazer segurança para o corpo, mas hoje eu quero falar dessa contenção, tá? Por quê, gente? Como é que a gente faz quando a gente quer ajudar, apoiar um bebê, mesmo uma criança pequena? A gente põe no colo, a gente abraça, a gente faz um carinho, é uma contenção, né? É trazer isso aqui. Isso ajuda muito, muito o corpo, né? A se sentir seguro. Então, encontrem a forma de vocês de fazer isso, né? Muitas vezes é se enrolando numa cobertinha, né? Muitas vezes é tocando mesmo, tocando o próprio corpo, tocando o próprio ombro, né? Às vezes é pedindo para alguém, se for possível, um abraço, um toque, né? No consultório, eu muitas vezes faço isso com as pessoas, né? Contém, aperta, né? Porque isso dá uma sensação de segurança para o corpo, tá? O corpo vai neuroceptar a segurança, a palavra técnica é essa, tá? O corpo às vezes não conhece segurança e começa a experimentar a sensação de segurança. E isso é fundamental num processo de cura, tá? A gente precisa conhecer a sensação de segurança, porque para muitas pessoas, segurança não é um lugar conhecido, é um lugar desconhecido. Se a pessoa viveu muito tempo, né? Não foi um evento, dois, três. É aquilo que a gente falou já lá atrás, de trauma de desenvolvimento. Todos os dias em casa, né, na família, era uma sensação de medo, de insegurança. O medo é o lugar conhecido dessa pessoa. A segurança não. E muitas pessoas, e aqui no consultório isso acontece muito, muitas pessoas não conseguem ficar no lugar de segurança. Quando a gente leva a pessoa para um lugar seguro, ela não sabe o que fazer e logo ela vai para um lugar de insegurança. Então a gente precisa ir trabalhando isso aos poucos, experimentando a segurança, para que aquilo comece a ser algo conhecido, porque o desconhecido é difícil. Mesmo que seja seguro, é desconhecido, dá medo também. Então, construir esse caminho de segurança é fundamental. E esse é um ótimo jeito de fazer, conter o corpo. Então, eu vou deixar essa dica aí para vocês, tá bom? Experimentem isso, experimentem o que é confortável para vocês, o que é bom para vocês, sozinho ou em companhia de alguém, se for possível, mas é bem bom e ajuda muito experimentar isso, tá ok? Vejo vocês no próximo vídeo.